Hora do Se Liga, e antes de anunciar o nosso Conselho de Notáveis, lembrar a você de se inscrever no nosso canal, né, dar o seu like, se você gosta, do seu dislike, se você não gosta, e dizer por que gosta e não gosta, e dar sugestões de temas para o nosso papo com essas feras. E hoje conosco o economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos dessa semana. E eu começo por ele, sempre polêmico, curto e grosso, mas ali. Elísio Pires, o que impressionou você nessa semana, Elísio? Me impressionou muito o procedimento que está em curso, né, tanto do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quanto do STF, Supremo Tribunal Federal, né, discutindo essas loucuras do nosso Bolsonaro. Né? No caso do TSE, ele está sendo julgado por um ataque à legitimidade das eleições. Ele está dizendo todo dia que se não tiver voto impresso, não tem eleição. Ele repete isso praticamente todo dia. Né? E no STF, são declarações do Bozó contra a urna eletrônica, né, que estão sendo analisados. Se, por acaso, esses processos se concluírem rapidamente, Bozó está inelegível. Quer uma notícia melhor do que essa para começar? Inelegível. Manuel Tedin, aproveita que está na linha. O que impressionou você essa semana? Me conte. Me impressionou demais essa tentativa de dar calote nas precatórias, cara. Como que um ministro da economia que se diz liberal está disposto a dar calote em dívida do governo? Essa dívida é dívida de processos judiciais, onde claramente já não tem mais como recorrer. O governo tratou de forma injusta ou errada, cobrou de forma injusta ou errada o contribuinte, o cidadão. E agora tem que devolver o dinheiro com correção e tal. Aí não quer fazer. Como assim não quer fazer? Eu acho isso um escárnio, é uma excrescência, enfim, os adjetivos... Edinho, só para lembrar, os outros adjetivos eu prefiro não dizer aqui. Não, pode botar então a declaração de um neoliberal. Bota neoliberal falso nisso, né? Chicago deveria tirar o título dele. Não, e olha, por detalhe, não é Xi, não, é Si. Não, olha a malcriação. Lula Vieira, o que impressionou você nessa semana? Eu estou vendo realmente apavorado com a escalada do nível de burrice, de loucuras e de provocações que a política brasileira está apresentando. Bolsonaro à frente, mas eu acho que hoje se fala de golpe e se fala de não vai ter ou vai ter eleições com a maior tranquilidade, como se o fato de não haver eleições fosse possível ser discutido. Quer dizer, o país já está começando a achar como natural a possibilidade do golpe. Isso é um perigo, porque mesmo que a gente seja contra, a gente está admitindo com alguma tranquilidade que nós estamos correndo o risco de não termos eleição e do golpe. E outra coisa, o absoluto desprezo à verdade e à coerência do nosso presidente. Ele fala o que quer, desfala, desdiz, diz de novo, sem a menor preocupação de estar criando um problema gravíssimo para a vida política e para a vida nacional. Eu estou muito assustado, estou cada vez com mais medo. Agora, aproveitando essa deixa rica, Elísio, que o Lula nos propicia, o presidente sabe que está caminhando para uma ruptura institucional, né? Uma quebra do equilíbrio entre os poderes da República, um confronto entre os poderes. Ele está provocando isso. Ele faz isso de propósito ou ele é maluco mesmo? Não, as duas coisas juntas, não vamos eliminar. Né? Ele é maluco, não há nenhuma dúvida sobre isso, trata-se de um psicopata, sem nenhuma dúvida, né? E ele sabe que tem grande chance de não ser reeleito. Estou falando com a realidade de hoje. Tudo bem que a eleição é apenas daqui a 1 ano e 3 meses, né, mais ou menos. Então, na realidade, eu acho que ele perdeu completamente a noção. Tem um detalhe, né?
precisamos saber se vai ter apoio das chamadas Forças Armadas, né? Que é uma coisa inacreditável, né? Um país como o Brasil ainda tem essa história de perigo das Forças Armadas, né, influenciarem no processo de substituição do presidente ou de continuidade do presidente. É realmente um absurdo isso, né? Ô Manuel, mas para se procurar indícios, a gente ontem ou anteontem, essa semana, enfim, teve um apoiamento ao voto impresso da camada de inteligência das Forças Armadas, aqueles que agora formulam o pensamento através das reuniões dos clubes, enfim, das congregações que saem das Forças Armadas e se unem para pensar o país. Isso é um sinal relevante ou é uma bobagem de quem aposentou a farda? Eu acho que a inteligência das Forças Armadas não tá apoiando o voto impresso, não. Tá? A desinteligência das Forças Armadas pode estar e tem, né? Tem a banda desonesta, tem a banda fascista, tem a banda democrática, tem a banda da inteligência. O Exército, você não... os médicos são... Não existem os médicos, as Forças Armadas e tal. Existem regras nas Forças Armadas, onde generais ditam a partir da Constituição que vale. Eu ainda acredito que eles estão a favor da democracia. Quem está falando são os radicais de direita, os fascistas e os menos inteligentes, né? Quer dizer, se bem que para chegar general burro não dá para ser, porque você tem que passar um monte de prova. Burro para em capitão. Segundo um general muito bem formado, tem gente que é mais físico e outros que são mais inteligência, né? Mas tem gente inteligência em todas as patentes das Forças Armadas, e eu tenho certeza eu tenho convicção, certeza não tenho nada, eu tenho convicção que as Forças Armadas ainda são democráticas e ainda vão fazer o que é certo. Aí tem os bobos aí, o que a gente sabe, eu não preciso citar o nome, que vai ficar fazendo barulho, mas não adianta nada. Lula Vieira, por mais que se diga que esse voto, da maneira como o presidente quer e seus pares, que é o voto em papel, já existe, é a zeríssima, se eu não me engano, tem um nome técnico aí, que é um confere de cada urna que fica à disposição de todos os partidos, é só requerer, aí você vê que urna que é, número, para que partido foi, tanto voto, está tudo lá explicado. Esse papelzinho já existe. Por que não se consegue dizer, ou não se consegue convencer de que não precisa fazer dois papéis iguais, Lula? Nós estamos errando na comunicação, ou não se quer, ou é uma questão de não se querer entender mesmo e se querer só tumultuar? A essa altura do campeonato, eu acho que os apoiadores do voto escrito, quer dizer, da volta ao passado, ao carimbo e às impressões digitais, é simplesmente por apoiar o Bolsonaro. Ele criou essa confusão e as pessoas que são a favor dele estão a favor. Não resistem a um raciocínio ou a uma conversa. E tem sempre aquelas perguntas, mas se não tem problema, por que não implantar? Porque custa muito mais do que dar comida para milhões de brasileiros, custou uma fortuna, tem que levar um tempão para adaptar, e tem mais. Esquece o presidente. O grande problema que você tem no sistema antigo de eleição é o voto forçado, onde boa parte da população brasileira pode ser submetido a isso. Mas é o pessoal que obriga que o voto seja dado àquele deputado, àquele político local. O voto secreto e eletrônico nos trouxe um pouco mais de tranquilidade, o direito das pessoas decidirem em quem votar e guardarem para si a sua decisão. E, em todo caso, neste momento, não tem nada a ver uma coisa com outra. Quem luta pela volta do voto impresso não sabe nem o que está falando e fica brigando porque é um ponto de honra, porque o presidente decidiu. E ele se garante com isso para criar susto em todo mundo. Todo mundo está assustado, porque ele disse que se não for assim, não tem eleição. É bom lembrar, o Lula, que o líder dele declarou que a eleição
lá dos Estados Unidos, foi uma eleição fraudada e lá é com voto impresso. É verdade. Aliás, o voto impresso dá muito mais margem à discussão e à fraude do que o voto eletrônico. Com certeza. Eu já fui fiscal de apuração, era no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Tal de botar papel, tirar papel. Botava e tirava papel. Não ficava lendo e ia dizendo, ele dizia, voto para fulano, para estadual, para fulano, ele lendo no papel. Se estava escrito aquilo no papel ou não, só se você pegasse papel para olhar, ninguém olhava. Né? Elísio Lula e Manuel, eles visitaram as apurações, como eu visitei, enfim, né? Politicamente ou não, eu como repórter da época, era pavoroso, porque os fiscais tinham jalecos com bolsos enormes. Claro, tinha que caber papel, né, cara? Papel. Trocar o papel, era para trocar o papel. Papel moeda, né, vocês querem dizer. E era folclórico as maneiras de burlar, né? Haviam centenas de formas. Uma delas, tradicional, era o cara escrever no polegar o xizinho, onde você decidia botando o X, e quando abria o voto, apertava, fazia uma espécie de carimbinho. E era uma gritaria, um monte de gente tirando o voto. Impossível você ter a certeza de que o relatório da urna representava realmente a vontade do eleitor. Então, nós estamos querendo voltar para isso. Tudo bem. E a grande pergunta do pessoal é o seguinte, por que não? Por que não? Por que não? Porque nós temos já funcionando. Lula, você imagina, você conhece a impressora, né? Acabando o papel de impressora, engripando papel no rolo da impressora, acabou a tinta da impressora, aí o cara vai lá, tira papel, põe papel. Pelo amor de Deus, cara. Senhores, então, nós estamos vivendo a época do online, né? Então, imagina. Menos papel, melhor, né? Com certeza. Turma do Se Liga, nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, que não acabou ainda, mas um tempo que, a partir de agora, pelo menos se anuncia melhor do que antes. O que vocês acham? Um dado bonito que eu gostaria de registrar é o que o Brasil, olha que coisa, tem um índice pequeno de negatividade em relação à efetividade da vacina. Ou seja, mais gente em muitos outros países. Estados Unidos. Todos os índices são piores que os nossos. Pagar $100 para tomar a vacina, não? Receber $100 para tomar a vacina, inacreditável, que, né? Talvez, eu estou dizendo talvez, o sistema de saúde brasileiro, aos trancos e barrancos, funcionou. Eu acho que as vacinas que as crianças tomavam, as campanhas de vacinas contra a paralisia infantil, uma série de vacinas... Gripe, contra a gripe, etc., que funcionaram de uma realidade científica. Quer dizer, nós todos estamos acostumados a dar a tríplice aos nossos filhos, às nossas crianças, estamos acostumados com a ideia de tomar vacina e com a efetividade dela. Acho isso bacana. Acho que prova, pelo menos a gente pode dizer que nisso o Brasil pode se orgulhar. Com certeza. Um povo que acreditamos na ciência. PNI. Programa Nacional de Imunização. Muito bem. Exatamente. Isso. Por isso vamos viver para frente. E por isso está na hora de outro momento gostosíssimo do nosso programa para a gente aprender mais. É hora do Se Liga e eu quero saber do seu Manuel Tedim. Se liga em que na semana que chega, seu Manuel? Vou ver minha mãe depois de 2 anos. Vou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, visitar a véia. E, enfim, isso já vai ser interessante. Eu me ligo também nas escolas de ensino médio, se preparando para as matérias eletivas, né? Uma coisa interessante. Um amigo meu me ligou outro dia, é dono de escola, querendo dar aula de noções de economia e finanças para a garotada do ensino médio. Eu acho isso muito interessante, acho que tem um potencial de aumentar a qualidade da educação no ensino médio e atrair e as crianças evadirem menos, né? Porque a evasão no ensino médio no Brasil é uma coisa horrorosa, chega a 50% dos alunos que começam não acabam o ensino médio. E educação financeira eu acho
indispensável e totalmente ausente da educação. Uma ou outra escola que excepcionalmente faz, e não existe. Mas o ensino médio mudou, né? Quer dizer, já tem um novo padrão para o ensino médio, onde você padrão nacional, aliás. Onde você vai reforçar as matérias, vai ter as matérias comuns obrigatórias, que é português, matemática, ciências e tal, mas o aluno vai ter a chance de escolher a ênfase que quer dar. Então, a ideia é que uma pessoa que quer fazer humanas não precisa estudar tanta matemática, física, química. A pessoa que quer mais... alternativa adicional também está incluído. Também. Então, tem essa coisa... Uma coisa que, aliás, a mulher do Lula Vieira entende muito, que implantou lá, ajudou a implantar a NAVE, né, as escolas NAVE no Rio e em Recife. É uma coisa que funciona muito. Eu já avaliei aquilo, espetacular o resultado. Perfeito. Eu espero que vingue rapidamente. Precisamos muito de um ensino mais voltado para a formação real e sem perder tempo, sem tomar tempo da nossa garotada com aquilo que é dispensável. Eu torço muito para que dê muito certo. Meu caro Elísio Pires, semana que chega, você se liga em quê? Estou me ligando, ver se diminui esse frio. Inclusive para lembrar que nos últimos 4 dias, cerca de 200 moradores de rua pediram alojamento, coisa que não acontecia com essa intensidade. Então, embora agosto seja normalmente o mês mais frio do ano aqui na região, eu me ligo na baixa desse frio horroroso, né, e chega um calorzinho aí para animar mais a população toda. Né? Que bom, que bom. Lula Vieira, se liga em que na semana que chega, Lula? Eu me descobri um torcedor de arremesso de peso, arco e flecha. Eu me descobri um esportista. Eu estou adorando a participação brasileira, mas estou adorando muito o que o esporte, o que as meninas e os rapazes esportistas estão dando de lição para o mundo. Na hora da entrega dos troféus, quem desiste, quem luta para conseguir, quem perde é consolado pelo adversário. Em alguns momentos, as Olimpíadas me remetem a um mundo que a gente achava que já estava perdido, um mundo de solidariedade, de entendimento. Eu estou adorando acompanhar as Olimpíadas e estou adorando a participação brasileira, principalmente a quem tem levado o ouro, as nossas garotas, os nossos rapazes. Para Rebeca. Exatamente. Linda, genial, inteligente, brilhante. Um vocabulário maravilhoso, um raciocínio perfeito. Coisa linda. A trilha para dançar também é uma maravilha de trilha, embora não tenha letra, né? Lá não tem letra. A letra é só aqui. A coisa lá da Rússia que teve que fugir para a Polônia, né? Ficou na Polônia, vai ter que estar indo para a Polônia amanhã. Os caras queriam prender ela, né? Uma coisa horrorosa. Não é nem Bielorrússia, é feia a Rússia, né? Eu volto a dizer, não só pelo resultado no esporte, mas por esta demonstração de possibilidade de convivência irmã entre todos os povos do mundo. Isso eu achei deslumbrante nas Olimpíadas. Lula Vieira, Elísio Pires, Manuel Tedim, essa trinca de notáveis volta semana que vem para a gente aprender um bocado mais aqui no nosso Se Liga. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas sempre dê sugestões e faça críticas e dê opiniões a respeito do nosso Se Liga. Semana que vem a gente volta com um novo tema ou novos temas. Até lá!